Virando a chave aqui no nosso Morning Show, e olha só, falando em réus condenados, em segurança, se depender da vontade da maioria dos deputados brasileiros, pedófilo condenado pode passar por castração química. É isso mesmo. A Câmara, para vocês terem uma noção, aprovou a medida e agora o texto segue para o Senado. Um tema que vem de longe, vem de longe. Um dos principais, talvez, pilares ali da política de segurança que até elegeu Jair Bolsonaro em 2018, era um tema muito frequente nessas discussões e, na medida que a corrupção vai se tornando um tema, para pegar a expressão do PP, periférico, lateral, na opinião pública, a segurança é a bola da vez. Como é que vocês viram esse movimento legislativo? Dias Peixoto. Eu vi com bons olhos, inclusive, uma jogada muito inteligente da oposição, porque esse projeto, André, esse PL, ele debatia no core dele, no coração dele, sobre o registro de criminosos sexuais, algo que o Brasil carece bastante. E dentro disso, quando você está debatendo um projeto, você pode oferecer uma emenda. E nesse caso, o deputado Ricardo Salles, do Partido Novo, aqui de São Paulo, ofereceu uma emenda que trata sobre a castração química como punição depois do trânsito em julgado para quem infringir tema em situação de questão sexual com crianças, então para pedófilos. E, a partir disso, a relatora do projeto foi contra, embora tenha enunciado que era eficaz, mas que os líderes não concordaram. Mas, ainda assim, num placar de 267 votos positivos contra 83 negativos, a medida foi votada à parte e aprovada. E agora segue para o Senado. É importante esse ponto que a gente sempre coloca aqui, da situação de ter punição, de saber que tem consequência, de saber que vai ter um dano muito alto, que vai ter uma cobrança alta pelo crime que essas pessoas cometem. Então eu vejo com muito bons olhos e parabenizo, assim, a oposição por ter conseguido aprovar de fato essa medida, mesmo contra a indicação da liderança do governo, que foi contra o projeto. Olha, se o governo quer avançar suas pautas no Congresso, que, claro, a prioridade no momento, pelo que tudo indica, é o tal ajuste fiscal, tão aguardado ajuste fiscal, ele precisa se articular, porque enquanto eles estão aí batendo cabeça, a oposição segue adiante. Não é isso, Pepe? Na minha opinião, Marinho, é um grande retrocesso esse projeto de lei aí que foi aprovado na Câmara dos Deputados, não é? Infelizmente, esse é o retrato do nosso legislativo, que ao invés de discutir a questão de forma séria, discute periferia, né? Discute questões de perfumaria. Pedofilia, perfumaria? Perfumaria. Não, perfumaria. Não, essa ação aqui específica, né? Primeiro que é o seguinte, por que é um retrocesso? Por que é um atraso? Porque todo mundo sabe, né, inclusive em vários países que têm castração química, né, de pedófilo, né, que a castração química do pedófilo não solucionaria a situação. Primeiro, porque a pessoa só fica sem a vontade, perde o libido com o remédio. Quando tira o remédio, ele continua sendo um pedófilo, né? E segundo, que é uma concepção atrasada, porque acha que o pedófilo somente faz a pedofilia com a introdução do órgão, né? Pelo contrário, a pedofilia é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Às vezes, a pessoa comete a pedofilia sem penetração nenhuma. Mas, né, o projeto trata disso. E aí tem um ponto que é crucial, né? A grande questão da pedofilia e de abusos de menores são de pessoas da mesma família da vítima, das crianças, né? Então, a questão de educação, de prevenção, é muito mais importante do que você fazer um projeto que vai castrar quimicamente o pedófilo. Você esquece o ponto principal, que é a prevenção, que é a educação, que é resolver a questão da família desestruturada, daquela pessoa que tem um abusador no seu centro, né, de convivência. Então, infelizmente, esse projeto não muda em nada a questão da pedofilia, não muda em nada a questão do abuso contra menores. Então, infelizmente, o Congresso, mais uma vez, ao invés de discutir as questões de forma séria e de forma propositiva, faz um retrocesso muito grande no combate à pedofilia e no abuso contra menores. Apesar de respeitar a tua opinião, eu, André Marinho, falando por mim aqui, sinceramente não entendo quem pode ser contra a castração química para pedófilos, que é o cerne ali desse projeto. Mas tudo bem. Inclusive, eu quero sentir o pulso da nossa audiência aqui no site da Jovem Pan, foi lá que fizemos a pergunta do dia, queremos ouvir a sua opinião. Você do outro lado, seja da tela ou do rádio, você é a favor da castração química para pedófilos? Sim ou não? Muito simples. Claro que é um tema, enfim, que envolve um drama humano pesadíssimo, mas
está proposto, está acontecendo e está avançando em Brasília. Eu vou com a Jéssica Peixoto aqui fazer o contraponto e deixa o PP complementar depois. Até assim, não vou nem falar aqui a respeito nesse ponto, PP, porque eu acho que você não leu o projeto. O projeto, como eu disse, ele também fala sobre o registro desses abusadores, desses pedófilos. Esse é a base do projeto, isso está falando sobre prevenção. Outra coisa, vai ser concomitante muitas vezes as penas de reclusão e de detenção. Outra coisa, a pessoa vai seguir por um longo período usando esse medicamento. Outra coisa, você coloca como se o projeto fosse míope, de achar que pedofilia e estupro muitas vezes são só quando há o ato em si. Não. Isso também vai ser aplicado para quem gravar, vender, comprar, divulgar similar cena de sexo com menores. Também vai ser aplicado a aliciamento de menores. Também vai ser aplicado a estupro de vulnerável. Também vai ser aplicável a prostituição infantil. Então, não só diz respeito ao ato em si. E mais do que isso, não é ignorar, não é prevenir, não é ver o todo, é punir também. É cuidar das nossas crianças, mas punir seus abusadores também. Isso é uma parte essencial. Você coloca como se fosse concorrencial. Ou faz um ou faz outro. Não, vamos fazer os dois. Vamos dar cadeia, vamos dar remédio, vamos fazer essas pessoas sofrerem, porque elas fazem nossas crianças, elas fazem as pessoas passar. Acho um absurdo ser contra um projeto tão beneficente quanto esse. Parabéns, oposição. Fala contundente da Jess, já vou contigo, PP. Não sei antes cumprir aqui o que a minha direção está falando. Vamos partir para um rápido break para todo mundo sintonizar na Rede Jovem Pan de Rádio nos ouvindo. E reforçar aqui, tá? A pergunta do dia, a enquete do dia, se você é a favor ou não da castração química para pedófilos, está lá no nosso site, www.jovempan.com.br. Já voltamos para vocês na rádio. PP, fica à vontade. Não, com todo respeito, Jess, você que não viu o projeto e você que não entende como é que funciona a castração química, né? Infelizmente, né? Pelo contrário. O que eu estou falando para é o seguinte, a castração química, ela inibe, né, a ereção do órgão genital do estuprador e do abusador, né? E a pessoa que não tem o libido mais, que não tem a ereção, ele continua conseguindo cometer abusos contra menores. A questão é essa, né? Você coloca a castração química, ele não vai cometer o crime, né, de penetração no menor, mas todos os outros crimes ele vai conseguir fazer, né? Ou seja, a castração química não resolve o problema. E digo mais, a maioria dos crimes de abuso contra menores são crimes que não têm a penetração. Pelo contrário, são outros aliciamentos. Ou seja, não vai resolver o problema de abuso contra menores. E tem um ponto que eu acho que é interessante colocar, né? Essa castração química, por exemplo, era utilizada há anos atrás, né, para você evitar com que as pessoas sejam homossexual. Na época que existia um certo dilema, um certo estigma contra o homossexual. E tem uma pessoa chamada Alan Turing, que é o pai do matemático, né, que foi obrigado a fazer castração química e se suicidou. Por quê? Porque a castração química gera muitos outros problemas, né, que não é enxergado pelas pessoas que fizeram esse projeto de lei. Eu não poderia... Ou seja, o Estado, né, não tem a capacidade de tentar resolver o problema e criar vários outros, né? Então, combate ao abuso de menor, a pedofilia, se faz de forma muito mais propositiva e indo além de castração química. A castração química não resolve, não deixa o abusador de abusar as crianças. Se você está usando como exemplo o Alan Turing ter se suicidado, claramente dá pra gente ver que as pessoas estão sendo punidas quando elas estão sendo castradas. Ainda que num processo há quase 50, 60, 70 anos, isso tenha sido usado por pessoas como ele, que são gays, a realidade é que isso gera um dano para esses que são estupradores. E para esses, eu acho que é correto sim esse dano. E se no final das contas a consequência vai ser os estupradores, abusadores de crianças se suicidarem, nossa, eu tô muito triste mesmo. Vamos com o Mano Ferreira também. Eu quero que você contribua para a discussão. Humanidade, isso aí. Olha, o que eu acho mais preocupante nessa história é que o grande problema da impunidade no Brasil não está em qual é a pena, mas está no fato de que a maioria dos crimes não tem resolução e que os processos se alongam para sempre. Então, na minha visão, se a gente deseja ter mais efetividade na aplicação da pena, seja qual for a pena, entendeu? Pode ser castração química, prisão perpétua, pena de morte. Só vai haver efetividade, qualquer que seja a pena, se houver com eficiência a resolução dos crimes e, com velocidade,
o devido processamento na justiça. E o que me incomoda é que o nosso legislativo passa ao largo dessa discussão. Ou seja, o que é que está sendo feito para tornar a justiça mais rápida, mais célere, para que os pedófilos sejam devidamente condenados com velocidade, para que não haja a infinidade de recursos que há hoje que fazem com que os maiores criminosos, especialmente os ricos, consigam eternamente protelar a execução das suas penas. Então, na minha visão, esse debate que é essencial, que é mais complexo, que infelizmente é mais chato, porque é muito mais, dá uma manchete muito mais fácil você dizer castração química, do que você dizer estamos acabando com a burocracia, estamos aumentando a efetividade e a velocidade do sistema, e isso acaba ficando em segundo plano e não entra nem na pauta. Meus amigos, é debate quente e claramente urgente acontecendo diretamente de Brasília e também aqui no nosso estúdio do Morning Show nessa sexta-feira. Antes da gente seguir adiante, querem complementar? Não, Estamos de volta, inclusive, para todo mundo nos ouvindo, recepcionando de volta os ouvidos atentos, todo mundo ligadaço aqui no Morning Show. Meus amigos, tá agitado o negócio por aqui, vamos lá. Não, só um ponto, que eu queria colocar Jogo aqui, rápido, por favor. Se as pessoas não ligam, do pedófilo se suicidar, dos criminosos se suicidar, então institui a pena de morte no Brasil. Ponto. É muito mais legítimo colocar esse debate no Congresso Nacional do que fazer e implementar a tortura, implementar a pena de morte de forma paralela. Então, eu assumo o debate. Gente, eu sou a favor de pena de morte no Brasil. Vamos encaminhar esse debate na sociedade e na população e encaminhar esse debate na população e na sociedade. Apesar de eu achar que é inconstitucional para a nossa Constituição a pena de morte, mas é muito mais legítimo do que falar assim, faz a castração química. Se a pessoa se suicidar, eu vou ficar feliz. Poxa, que argumento sádico, que argumento absurdo, que tangencialmente não enfrenta a questão principal. PP foi certeiro aqui ou foi o famoso espantalho? Não, ele foi espantalho e mau caráter nesse ponto, PP. Não, mau caráter é você. Eu não falei que eu ficaria feliz. Me respeita. Você falou exatamente isso. Eu não falei. Eu falei que eu não ficaria triste. Não falei que bom. Eu não falei que bom. Então, assim, você fez um espantalho, por favor, seja ético em relação ao que eu disse de fato. Volta aí. Tá bom, PP. Mas agora deixa eu ir no ponto aqui. Eu não falei que eu ficaria feliz, mas eu não ia ficar lamentando e chorando, não. A realidade é que o que acontece é que essas pessoas, elas precisam pagar. Elas precisam sofrer por estuprarem crianças, por gravarem crianças em cenas íntimas, por sujeitarem... E aqui, eu não sei você, mas lá em Goiânia tem a Casa do Pai Joaquim, que recebe crianças que foram de fato abusadas. E quem já teve uma experiência com crianças que passaram por isso, sabe o quão degradante, o quão destruidor e o quão sádico é uma pessoa que faz isso. Então eu não me compadeço, eu não fico com dó. E eu sei, como você colocou no seu argumento, que a castração é sim uma punição psicológica, que a castração é uma dor para esses criminosos. E eu estou muito orgulhosa que no meu país isso pode se tornar uma possibilidade, porque é uma punição que é necessária, é uma punição que é justa contra as pessoas mais atrozes do mundo. Se seguir adiante aqui, debate claramente envolve, enfim, muitas emoções, mas, de qualquer maneira, está posto. Estamos entendendo o argumento. Eu pedi para a bola no chão para evitar isso. Até porque, enfim, a liberdade de expressão tem que ser zelada aqui também. Na medida do possível. Com responsabilidade, é o que eu peço. Até porque vamos ficar de bem aqui com os amiguinhos. Não, as pessoas podem voltar e ver qual foi a declaração delas. Volta, PP, você vai ver que eu não falei isso. Vamos lá. E tem o ponto principal que é o seguinte, eu preciso seguir adiante. O crime de pedofilia não envolve somente estupro da forma da penetração, envolve outros tipos de aliciamento. Ok, terrorismo psicológico, molestação, tem tudo isso, ok. Tá na lei. Óbvio que a maioria das situações. Ou seja, tá no PL. A pessoa... Então, mas Jess, a questão é o seguinte, a castração química não deixa a pessoa de ser pedófilo. Esse é o ponto principal, porque pedofilia envolve envolve muitas outras situações que não seja a penetração. Esse é o ponto principal. A castração química deixa o pedófilo ter ereção. Ou seja, qualquer outro crime que ele possa cometer de aliciamento, de passar a mão em criança, ele continua podendo cometer. Então não resolve o problema. Então, você fala de orgulho. Eu teria muito mais orgulho se o Brasil tivesse uma política educacional de modo a evitar que o pai estupre o filho, que o tio estupre o sobrinho. Dá pra ter os dois. Que membro da família
resolva aliciar o menor da família. É muito mais importante isso para mim, tem muito mais orgulho disso do que uma postura punitivista e que não enfrenta o problema, né? E, desculpa, ficar feliz por favor, e pouco se lixar para a morte de um ser humano, isso é que faz a nossa sociedade ser doente. E está agora comemorando, inclusive, a operação do presidente Lula, né? Não. Completamente errado, completamente equivocado. Meu Deus. Maçã, alhos e bugalhos. Mas tudo bem. Enfim, vamos lá. Eu não quero ficar naquela situação. É quase que os dois namorados falando assim, desliga você primeiro, desliga você. Vamos seguir adiante? Podemos, Jess? Por mim, sim. Eu acho que está bem claro. Tá claro aí, e que a nossa querida audiência faça o julgamento de vocês.